O assunto agora, gente, é sério. O assunto agora está relacionado diretamente a um divisor de águas, a uma quebra de paradigmas, que vai separar o antes e depois desse assunto com relação à produtividade animal no semiárido brasileiro. O assunto é pastejo direto em palma forrageira. É algo que eu considero de extrema importância para tratar com vocês. É algo que talvez a maioria das pessoas que nunca ouviram falar nisso, talvez pense que seja uma loucura. Mas eu estou aqui hoje para provar que não é loucura, muito pelo contrário. É realmente um divisor de águas. Está fazendo com que esse gado permaneça com esse score corporal que vocês estão vendo aqui. Esse gado está com esse score corporal, gente, em pleno mês de dezembro, no Cariri Oriental da Paraíba, no ano de 270 milímetros de chuva. Do mês de julho até aqui, 7 meses seguidos, sem cair uma gota de água sequer. E olha o estado, o score corporal do meu gado, olha a carcaça desse gado. Graças à implementação desse sistema. De 2025, o ano de 2025, com apenas 270 milímetros, não me tirou o sono. Meu gado continua bem, tá gordo, tá parindo. Meu foco aqui é produção de bezerros aqui na Fazenda São Francisco, uma extensão da Fazenda Coruja. Aqui é a produção de bezerro Cindy, seja para genética, seja para corte, seja para ampliar o rebanho, no caso das fêmeas. O gado está bem, o gado está amamentando, os bezerros estão crescendo, as vacas estão se desmanchando em leite. Em pleno mês de dezembro, vaca recém-parida a gente tem que levar para esgotar no curral, porque de tanto leite que estão produzindo com essa alimentação aqui. Então é algo, sem dúvida nenhuma, revolucionário. É uma tecnologia revolucionária. Tecnologia não está ligada somente a tudo que é ligado à internet, a equipamento, não. Tecnologia é isso aqui. É a aplicação de novas ferramentas que fazem com que a nossa vida fique mais fácil. E o grande gargalo de todo produtor nordestino que vive no semiárido era justamente o período seco do ano, em que ele ia dormir pensando quantas vezes ele ia ter que vender para poder alimentar o restante pelos meses que viriam. Com isso aqui, isso aí virou coisa do passado, certo? Agora, depois dessa introdução mais séria, eu vou falar como é que estou fazendo aqui, como é que as coisas estão rodando aqui. São piquetes de palma, pequenos piquetes de palma forrageira. Esses piquetes medem exatamente 0,2 hectares. Isso quer dizer 20% de 1 hectare, certo? 1 hectare tem 10 mil metros quadrados, isso aqui tem 2 mil metros quadrados. Em 20% de 1 hectare, eu tenho aqui hoje, pastejando aqui no piquete, 40 animais. São 20 matrizes e 20 bezerros já taludos, que também consomem forragem. Elas passam um período que compreende as 6 da manhã até as 14 horas. Depois disso, elas ficam exclusivamente aqui. Nem água tem nesse piquete, porque a palma também supre a água, certo? Então não precisa ter bebedouro no piquete, precisa ter saleiro. Precisa ter um coxo de sal mineral apropriado para a categoria delas, no caso, gado de cria, vacas, matrizes, e a palma no chão. Esse gado fica das 6 às 14. Após esse período, elas seguem para um piquete de búfalo de sequeiro,
certo? De julho, iniciei esse sistema em julho desse ano. Havia feito alguns testes no final do ano passado, em 2024. Fiquei maravilhado, porque como vocês eu não acreditava. Então, após fazer o teste num piquete de palma mais distante que a gente tem da sede, eu vi que era viável, eu vi que era possível e me preparei para fazer algo mais organizado, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Esse gado sai desse piquete e vai para um piquete de búfalo, de sequeiro, onde ele tem oferta de forragem rica em fibra, que é a única coisa que o capim seco vai ter, é a fibra, que é um complemento do que falta na palma. A palma não tem fibra, é pobre em fibra. Então, ele complementa aquela dieta dele com a fibra do capim seco no piquete de búfalo. São ruminantes, eles precisam sim de fibra, na minha opinião. Eu, como zootecnista, eu me recuso a produzir animais de cria sem uma dieta onde a fibra não aparece. Então, a gente resolveu fazer o manejo aqui dessa maneira. Lá no búfalo tem também outro coxo de sal à disposição para os animais, sal mineral proteinado, enriquecido com ureia. E aí vem uma fonte importante de proteína, barata, para fechar de vez a dieta desses animais nesse sistema. Lembrando que o sal mineral é de baixíssimo consumo, é de baixo consumo, e é o único dos elementos dessa dieta que vem de fora da fazenda, que é comprado. O resto é produzido aqui. O resto é perene, é palma forrageira e é capim búfalo. É coisa que a gente só planta uma vez. É coisa que a gente cuida, que a gente maneja, mas que a gente só planta uma vez e que não é tão suscetível à seca. Aqui vocês podem ver, minha gente, uma imagem que para quem não conhece ainda é algo meio esquisito, né? Algo feio. O gado pisoteou aqui, passou por ali, entrou numa rua, derrubou uma planta ou outra. Isso assusta, realmente, assusta um pouco. Eu também fiquei assustado. Posso garantir para vocês que isso não é problema nenhum. Nós estamos quantificando muitas coisas aqui. Algo que pode ser considerado perda, né? Essa palma no chão, nós quantificamos em 20% do palmal. Porém, não é uma perda. A palma-orelha de elefante, diferente da Opuntia ficus, da palma gigante que a gente tinha antigamente, foi dizimada, ela resiste muito bem ao pastejo direto. Ao contrário da palma doce. Se você fizer isso com a palma miúda, talvez não dê tão certo. Pensando de uma maneira bem lógica, eu arriscaria em dizer que não. Mas com essa variedade de palma aqui, é a maneira ideal de você trabalhar. É o pastejo direto. Por quê? Por que eu lhe digo isso? Vocês podem ver, os animais estão pastejando ali agora, no sol a pino. Estamos gravando aqui exatamente 12h40 da tarde no mês de dezembro. Então, por aí vocês imaginam. Como deve estar esse clima. E o gado ali, ó, tranquilo e calmo, sossegado, pastejando. E gordo. Essa palma, ela suporta o pastoreio. Ela cresce muito bem após os animais saírem do piquete. Nós vamos mostrar isso para vocês na prática daqui a pouco. O gado, quando entra no piquete, a gente não sabia de nada disso, a gente foi descobrir na prática. Filma essa vaca, por favor. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Esse animal está sem consumir 1 grama de concentrado. Ele está tendo uma diária, um custo diário para mim de menos de R$1, é 92 centavos, que é o custo dele com tudo. Sal mineral, toda a estrutura que a fazenda precisa. Produzir um animal desse. Ela está aí faltando seus 45, 60 dias para parir. Nesse score, vai parir muito bem. Voltando ao assunto. O animal, quando entra, assim que ele entra no piquete, a primeira coisa que ele faz é a limpeza. Ele faz a função do herbicida.
Como eu falei em outros vídeos, se vocês forem lá, vocês vão ver que a palma ela não gosta de concorrência. E eu prefiro passar a roçadeira, preferia, né? Antes do pastejo direto eu usava a roçadeira, mão de obra, dinheiro, combustível para botar na roçadeira, risco de acidente com funcionário. Acabou-se isso. O animal faz a função da roçadeira. Ele limpa, ele pasteja o capim seco que está entre as ruas, ele pisoteia o mato seco e aquele mato ele vai virar matéria orgânica enriquecendo o solo. Após essa parte de limpeza das ruas, vocês estão vendo aqui, ó, as ruas estão praticamente limpas, só tem palma. Após isso, ele começa a principal função do pastejo, que é a colheita. Ao invés de fazer como fazíamos antigamente, falei também em outros vídeos, cortando na faca, ou cortando, jogando num vagão forrageiro caro, ou ainda apareceu um tempo desse uma máquina que colhe, né? Muito válida, foi uma invenção excelente, uma criação nobre, mas que só é acessível para quem tem muito recurso, coisa que não é o meu caso e imagino que não seja o de mais de 90% dos produtores que vivem no semiárido. A nossa colheitadeira aqui é o gado. Ele colhe. Nós respeitamos, o gado vai colhendo de cima para baixo, ele vai colhendo primeiro as plantas mais tenras que estão em cima e descendo, e vai descendo e vai descendo. Quando ele chega no primeiro cladódio acima do cladódio principal, do cladódio mãe, acima da folha de palma mãe, acima da raquete mãe, como queiram chamar, é a hora de nós retirarmos o gado. Então nós calculamos essa quantidade, 40 animais no piquete, que transformando para UA, que é a unidade animal por hectare, nós estamos utilizando aqui 22 UAs por hectare. Uma UA equivale a 450 kg de peso vivo. Estamos utilizando 22 por hectare. Esse número para mim é essencial, é extremamente importante que ele seja falado. Eu vou dar um exemplo para vocês como ele é importante, prestem atenção. No Mato Grosso é o maior produtor de carne bovina, de proteína animal bovina do Brasil. Ele tem um rebanho estimado hoje em mais de 40 milhões de cabeças de bovinos, o Mato Grosso. Quando o produtor lá é extremamente eficiente, quando ele é considerado um produtor exemplar, digno de prêmios, ele consegue colocar 10 UAs por hectare. Nós aqui, com pastejo direto em palma, consorciado com búfalo seco, com bucha, búfalo seco, estamos conseguindo 22 UAs por hectare. É mais do que o dobro do que o bom lá do Mato Grosso consegue. Vocês estão entendendo, estão visualizando por que é que eu digo que isso aqui é uma virada de chave, porque é que isso aqui vai causar uma reviravolta na pecuária do semiárido. É isso, gente, e não só é conversa fiada não, balela não, eu estou fazendo na prática. E eu sou responsável o suficiente para afirmar isso de forma categórica. A gente está conseguindo isso aqui, em Barra de São Miguel, no Cariri paraibano. Região mais semiárida de todo o semiárido brasileiro. Então, voltando à questão das funções, além da colheita, que também vai proporcionar economia com mão de obra, a gente não precisa mais de uma pessoa para vir aqui com um trator, uma carroça de burro, pegar uma faca, colher, jogar em cima, levar para um galpão. Nesse galpão tem um equipamento chamado forrageira, que você pegava, jogava palma para triturar, para depois pegar uma carroça, botar dentro da carroça, jogar na cocheira e finalmente chamar o gado para comer. Não, acabou-se. Agora é o gado quem colhe. É o gado quem faz essa função. Pois bem, depois dessa função tem a terceira função, que para mim é uma das principais, que é a função da adubação. Quem aduba o meu palmal hoje é o gado.
ciclagem de nutrientes, alta concentração de animal por área, faz com que haja um volume grande de concentração de fezes e urina por todo o nosso palmal, enriquecendo o solo, repondo os nutrientes que foram tirados da planta. A planta retira de onde? Do solo. O gado retira os nutrientes de onde? Da planta. E esses nutrientes voltam para o solo através das fezes e da urina. Então, dentro desses 30 dias, esse gado fica limpando, colhendo e adubando. Quando ele sai daqui que vai para o outro piquete, para passar mais 30, esse piquete aqui que foi pastejado, daqui a 1 ano é que vai ser pastejado novamente. Esse palmal vai estar ainda melhor, porque ele foi bem usado, ele foi limpo e ele foi adubado de forma natural, barata e eficiente. Agora vamos lá embaixo para vocês poderem visualizar um palmal que foi pastejado há 30 dias, sem uma gota d'água de chuva caída do céu, nem de irrigação. Vocês vão ver outro palmal, outro piquete, que foi pastejado há 60 dias, para comparar a evolução. E vão ver um piquete que foi pastejado há 90 dias. E aí vocês vão me dizer se esse negócio dá certo ou não dá. Se é balela, se é conversa fiada ou não. Vamos embora? Aqui, gente, ó, para quem ainda estava duvidando, estava dizendo, esse cabo é doido, esse cabo vai se dar mal. Aqui vocês estão num piquete que tem 60 dias de pós-pastejo, né? Sem uma gota de chuva ter caído do céu, sem uma gota de irrigação também, muito menos. A quantidade de cladódio, a quantidade de raquete que está nascendo nessas plantas. Aqui o gado até se excedeu um pouco e consumiu até pedaços da raquete principal embaixo, mas mesmo assim ela está brotando extremamente bem. E eu queria mostrar para vocês uma prova de que o que a gente afirma aqui, a gente afirma de forma categórica. Quando eu falei de adubação, né? Nós coletamos análise, coletamos o solo aqui para analisar, e o solo excelente, porém foi indicado pelos agrônomos que nós utilizássemos adubo orgânico, esterco bovino curtido. Então o que foi que a gente fez? A gente pegou um piquete de 0,2 hectares, fez uma linha imaginária no centro desse piquete e adubamos, segundo a recomendação técnica, apenas metade desse piquete. Lembrando que essa recomendação foi feita por profissionais agrônomos, foi eles que me indicaram fazer essa separação, não foi ideia minha, foi deles mesmo. Um grupo muito competente da Universidade Federal da Paraíba, comandado pelo professor Edson Mauro, nos recomendou dividir o palmal, o piquete, e adubar somente a metade, com o adubo recomendado, segundo a análise de solo, e a outra metade que nós deixássemos sem essa adubação, para avaliar o comportamento de crescimento dos cladóides novos, né, da planta em si. E a gente vai conferir agora. Aqui nós estamos na primeira parte, onde foi colocado o adubo orgânico. Vocês podem ver nas ruas que tem mesmo, no esterco. Bora lá, me acompanha. Vamos ver se tem alguma diferença entre a parte que foi adubada para a parte que não recebeu adubação manual, digamos assim. Ela recebeu uma adubação, sim, natural, promovida pelo próprio gado que estava fazendo o pastejo. Sigam, vamos ver. Aqui outra coisa importante, gente, para quem pensa que a folha que cai no chão se perde. Ela caiu, ó. O gado não comeu não, mas ó, tá brotando.
E como ela, tem várias aqui rebrotando. E quem não rebrotar, se incorpora ao solo, vira matéria orgânica. Vamos ver lá a parte sem o esterco. Rapidinho. Olha a linha aqui, ó, imaginária. Daqui para trás tem esterco, certo? Daqui para frente, quem botou foi o gado. Tem diferença, não tem? Mas é positiva pro lado de cá. Até agora, pode ser que mude daqui a um ano quando a gente for fazer o pastejo de novo. Mas até agora, essa área onde recebeu apenas o esterco natural dos animais, está com os cladóides mais desenvolvidos, está mais bonita. Não perdem absolutamente nada para o lado de lá. Na minha opinião, está muito melhor do que o do lado de lá. Então por aí vocês tiram, gente. A conclusão que eu vou dizer a vocês. Vamos embora. Vamos produzir palma no semiárido, que agora o jogo virou.